Oi, gente. Vamos começar a aula de hoje, tá certo? Dando continuidade ao assunto luta, que a gente iniciou a aula passada. A gente vai ver hoje um pouquinho, explicar um pouquinho sobre a luta como conhecimento da cultura corporal, tá bem? Vamos continuar, tá certo, nossa aula, falando um pouquinho sobre a luta. A luta, ela é um conjunto de técnicas corporais, tá certo, que são utilizadas desde o início lá da humanidade, seja como forma de defesa ou como forma de ataque, mas era utilizada justamente dessa forma, tá certo? O termo luta e artes marciais, ele vem ali, ele realmente é muito próximo. Quando a gente fala arte marcial, nós estamos fazendo ali a arte, falando a arte em si como uma coisa muito mais lúdica, muito mais de expressar alguma coisa, tá certo? E a parte de marcial, ela vem ali do termozinho do deus romano Marte, tá certo? Que era o deus responsável pelo considerado deus da guerra. Por isso é justamente que a arte marcial vem daí. Vamos lá. Nós podemos dizer que a luta, a arte marcial ou a modalidade esportiva em si, ela traz muito em relação à cultura do lugar, certo? Se a gente parar para observar mesmo, a luta, ela não forma apenas lutadores, tá certo? Ela forma uma boa base em relação ao caráter, em relação realmente ao respeito, tá certo? Ao seu adversário. Vamos falar agora da luta Ruca-Ruca, tá certo? É uma luta brasileira, porque foi criada por índios aqui no Brasil, tá certo? Os povos do Xingu, que são localizados no estado do Mato Grosso, criaram o Ruca-Ruca. E ele é bastante praticado lá nessa região, tá certo? Ele até representa uma das modalidades dos povos indígenas, que é uma competição esportiva que foi criada no ano de 1996, com o intuito de competições entre as aldeias, tá certo? Mas fora dessas competições, o Ruca-Ruca, ele é um ritual, na realidade, para testar a força dos jovens índios. Quando acontece, eles têm uma cerimônia lá dos mortos, em homenagem aos mortos, e esses campeões de cada aldeia, eles se enfrentam, tá certo? No final também tem os índios mais jovens também, que eles vão competir entre si, mas o intuito é justamente esse, e tem umas regras bem simples. As regras da luta Ruca-Ruca são bem simples, tá certo? Em si, tem o dono da luta, que na realidade é aquele primeiro lutador, que ele se dirige ao centro de um círculo e ele convida um dos outros lutadores que estarão ali ao redor do círculo para combater com ele, tá certo? Depois disso, eles dão meio que uma encarada no sentido lá anti-horário, para começarem de verdade a luta. Essa luta eles iniciam de joelhos, onde o objetivo maior da luta é justamente levantar esse adversário, tirá-lo do chão e arremessá-lo no chão, certo? Diferente de outras lutas como o judô e o karatê, que existem golpes específicos para isso, o Ruca-Ruca não. Na realidade, o único objetivo é justamente tirar esse adversário do chão e arremessá-lo no chão. Para vocês terem ideia, o Ruca-Ruca, ela é uma luta tão eficiente que a Polícia de São Paulo, ela já faz um treinamento específico com base nessa luta, nesse tipo de luta, tá certo? Uma curiosidade também, o lutador Anderson Silva, ele já foi fazer um treinamento específico lá com eles também. Ele enfrentou na ocasião com o corpo todo pintado também, para realmente ficar dentro de toda essa questão do ritual que e ele não durou 15 segundos na luta com o último campeão que tinha sido do torneio mais recente de lá. Vamos falar agora de outro tipo de luta, tá certo? É a luta marajoara. Essa luta, ela acontece lá na ilha do Marajó, tá certo? No arquipélago de Marajó, na realidade. E assim, ela foi inspirada nos búfalos, tá certo? Um pouquinho da história conta que justamente as pessoas, ao analisarem aí, virem os búfalos lutando,
eles se inspiraram daí para tirar mais ou menos as regras dessa luta, tá certo? Essa luta ela acontece na argila, para minimizar até o risco de algum tipo de lesão, e tem algumas regrinhas específicas. Vamos falar um pouquinho agora das regras da luta marajoara, tá certo? Em si, uma das principais regras é que ela é dividida em duas categorias, tá certo? Essas duas categorias é dividida através do peso, abaixo ou até 80 quilos e superior a 80 quilos, tá certo? Tanto no masculino quanto no feminino. Uma coisa que quando vai começar a luta, os pés eles têm que estar em posição chamado pé casado, tá certo? Que são os pés juntinhos, tá certo? Um de frente para o outro. Acontece em um círculo, esse combate de pelo menos 2 metros, tá certo? De raio. Essa área também, o lutador ele não pode sair dessa área, tá certo? Não pode utilizar nenhum tipo de óleo para escorregar, nem mesmo unhas muito grandes, né? Também fica proibido socos, chutes, tapas, como também estrangulamento, chave de braço, chave de perna, tá certo? A luta em si ela tem que acontecer predominantemente em pé, tá certo? Porque o objetivo é agarrar, empurrar, puxar, desequilibrar na realidade o adversário, né? Para que a finalização ela seja concluída com o adversário com as costas no chão, tá certo? O próprio terreno ele vai ser meio que ajudar a arbitragem, porque quando ele cai na argila, essa vai ficar com algumas marcas nas costas também, e fica bem fácil de identificar se realmente o adversário ele caiu com essas costas no chão. Outra coisa também, ela não acontece apenas na argila atualmente, ela pode acontecer também na grama, na areia, certo? Para finalizar, tá certo, o conteúdo, é importante que vocês percebam que qualquer arte marcial ela está muito agregada ao lugar que ela tem como origem, tá certo? Assim como as lutas orientais, como o judô, o karatê, as lutas, infelizmente as lutas regionais, como o ruca-ruca, o marajoara, ainda são pouco conhecidas, tá certo? Mas é importante que realmente a gente consiga fazer essa divulgação para que vocês realmente compreendam o quanto são ricas e importantes para a nossa cultura. Bem?